Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Hilner, sou professor de matemática e eu trago aqui mais um tema interessante para você aí acompanhar. Vamos ao nosso objeto de conhecimento da aula de número 4. Veja aí, geometria analítica, reta. Esse, então, é o nosso tema. Passamos de ponto para abordar agora a reta. Acompanhe também o detalhamento. Posição relativa entre duas retas. Retas concorrentes se intersectam em um ponto. Retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. E retas perpendiculares, produto dos coeficientes angulares é igual a -1. Então esse é o nosso tema. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Muito bem, então nós vamos trabalhar um pouquinho aí as posições relativas, né, das retas. E eu estou aqui no meio da estrada para mostrar para você que uma das posições, né, relativas entre retas é justamente as retas paralelas. E a gente tem um ditado popular que fala assim, né? As retas paralelas se cruzam no infinito. Será que isso é verdade? Bom, a gente vai ver isso com detalhes, então, na aula de hoje, tá bom? Então, olha só. As posições relativas entre duas retas no plano são paralelas, né, quando não possuem ponto em comum, ou elas são concorrentes, quando existe aí um único ponto em comum, ou então coincidentes, quando todos os pontos são comuns. Então, partindo então dessas ideias iniciais, nós vamos então analisar cada uma dessas posições relativas. Então venha comigo acompanhar. Estamos falando aí das posições que as retas possuem num plano, né? Então, o caso aí, o primeiro, né, o mais simples de se analisar, são as retas paralelas, tá? Elas nunca se cruzam, tá bom? Nem no infinito. Elas nunca se cruzam, se cruzarem, elas deixam de ser paralelas, tá bom? E elas não possuem também nenhum ponto em comum. Então, perceba que nós temos aí as retas R e S, e tem um detalhe que é muito importante, que nós vamos ver aqui na aula de hoje, que é a inclinação, tá bom? As duas devem possuir a mesma inclinação, tá? Se houver aí um desvio aí, se uma não tiver a mesma inclinação da outra, aí sim, se nós fizermos aí as projeções dessas retas, né, elas vão se cruzar em algum ponto. Então, para ser paralelas, né, algumas características aí devem ser respeitadas, tá bom? Vamos ver o próximo, então, as retas concorrentes. Olha só, as retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto, né? Nós temos aí na nossa imagem um detalhe que ilustra bem isso, olha só. Temos novamente uma reta R e outra S, tá? E a disposição dessas duas retas fazem com que surja um ponto em comum, né? Ali chamado de ponto G. Esse ponto de contato entre essas duas retas é através do ponto G. Então, esse ponto nós chamamos também de ponto de intersecção, tá? Se existir esse ponto é porque essas duas retas, as retas R e S, são concorrentes. E ainda temos um detalhe, né? Elas são chamadas aí de oblíquas, né, quando formam ângulos diferentes de 90 graus, tá? E perpendiculares quando o ângulo for de 90 graus entre si, tá bom? Então, se existir ali entre elas um ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto, nós podemos chamar que elas são retas perpendiculares. Além de concorrentes, são perpendiculares. Qualquer ângulo diferente disso, chamamos de concorrentes mais oblíquas, tá bom? E o último caso, né, são as retas coincidentes. Elas são coincidentes porque elas estão uma sobre a outra, né? No detalhe aí da imagem, parece ser apenas uma única reta, né? Só que elas são coincidentes, pois coincidem aí em todos os seus pontos. Então, na verdade, nós temos ali uma sobre a outra. As duas ocupam aí o mesmo espaço, tá? Então, são exatamente a mesma reta e compartilham aí todos os seus pontos, tá? Só para a gente só para a gente observar quando é que ocorre essas retas coincidentes, né? Eu vou colocar um exemplo bem simples aqui na tela, tá? Para você perceber quando que isso ocorre, ó.
Imagina que eu estou fazendo aqui um quadrado, tá bom? E aí eu fiz um triângulo aqui do lado, tá? Vamos supor que essa medida aqui, da base do triângulo, seja a mesma medida aqui do quadrado, tá? Se eu quiser transportar esse triângulo para o topo do quadrado, né? Se eu quiser deslocar ele para cá, eu vou transferir ele para cá, ó. E a base do triângulo vai coincidir exatamente com um dos lados do quadrado. Então, essa medida daqui para cá, ó, ela está ali com dois segmentos de reta que são coincidentes. Nós temos o segmento de reta do quadrado e temos o segmento de reta do triângulo, tá bom? Então, nesse espaço aí, né, nesse pequeno pedaço aí do nosso plano, existem aí uma coincidência entre dois segmentos de retas, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção de quando que ocorre a coincidência, né, entre duas retas, tá bom? E agora que nós apresentamos a você aí as posições relativas, né, vamos agora se atentar aos detalhes, tá bom? Porque nós temos que respeitar alguns detalhes para que a gente possa chamar duas retas de paralelas, duas retas de concorrentes, duas retas de coincidentes, tá bom? Vamos verificar então os detalhes dessas posições. Olha só, voltando então para retas paralelas. A gente está agora num plano cartesiano, tá bom? Pegamos um pedaço aí do triângulo do plano cartesiano, tá? Então, as duas retas são paralelas quando elas têm a mesma inclinação, ou seja, o mesmo coeficiente angular, só que, novamente, né, elas nunca se intersectam. Olha só, a gente está aqui com uma reta, tá? A gente não nomeou essa reta, mas vamos supor que ela seja a reta R, tá? Ela atravessa aqui o plano cartesiano, tá? E esse ângulo que nós temos aqui, ó, tá? É um ângulo de 71,57 graus, tá? Ao lado nós temos aqui a outra reta, a reta S, tá? Ela está numa outra posição, né, do plano cartesiano, mas o seu ângulo aqui, ó, com o eixo X, né, o eixo das abscissas, também é de 71,57 graus. Então, por estarem aí com a mesma inclinação, essas duas retas nós podemos chamar de retas paralelas. Então, são algumas condições que devem ser respeitadas para que a gente possa afirmar com toda a convicção, com toda a certeza que essas retas são paralelas, tá bom? Então, além desse ângulo aí que você observou, nós também temos que observar a sua equação, tá bom? A sua equação também vai dizer para a gente se elas são paralelas. Vamos ver então como é que nós vamos verificar isso, né? Acompanhe comigo aí a forma reduzida da equação da reta. Essa equação da reta, ela é a expressão algébrica, né, que nós temos para representar uma reta, tá? Nós temos outras equações, né, outras formas de apresentar essa equação da reta, tá? Mas a mais prática para a gente é a forma reduzida, é aquela que nós isolamos o y, tá bom? Nós deixamos então a variável x para o lado direito da igualdade, tá? E esse coeficiente que acompanha o x, chamamos aí de m, tá? Ele vai ser o que nós vamos observar aí, que é justamente o coeficiente angular, tá bom? O nzinho, ele já é o coeficiente linear, ele já funciona para outra coisa, tá? Mas nós vamos observar, nesse primeiro momento, o valor de m, tá? Então, olha só, nós temos aí dois exemplos de equações reduzidas da reta, tá bom? Nós temos aí um primeiro que é y igual a 2x mais 3 e uma outra equação reduzida da reta, tá? Onde a sua equação é y igual a 2x menos 4. Para a gente considerar que essas duas retas possam ser paralelas, a gente tem que justamente observar
esse valor m aqui, ó, que acompanha o x, que nesse caso aqui vai ser 2 na primeira equação e 2 na segunda equação. Como são o mesmo, né? Tanto na primeira equação quanto na segunda valem 2, então nós podemos afirmar que elas são paralelas. Se forem valores diferentes, então a gente não pode afirmar que elas são paralelas, tá bom? Então, voltando aqui. A gente observa o ângulo, né, que essas retas possuem, tá? Se forem se forem a mesma medida, então elas são paralelas. Observando as suas equações, se na forma reduzida o coeficiente angular for o mesmo, né, justamente esse valorzinho que acompanha o x, forem os mesmos, então elas também são paralelas, tá bom? Então essas são as condições para a gente afirmar que duas retas são paralelas, tá bom? A gente precisa colocar, então, essa reta na sua forma reduzida para a gente identificar e ter toda a segurança para afirmar que elas são paralelas, tá bom? Vamos seguir em frente, porque nós temos agora um exemplo aí para mostrar para você, tá? Identificar exatamente isso que a gente está trabalhando aqui, ó, a representação geométrica. Nós temos aí novamente duas retas, tá bom? Nós não temos o ângulo ali com o eixo x, né, o eixo das abscissas, não podemos afirmar que elas são paralelas, mas a gente observou através da equação, né, reduzida das duas retas, que aqui nós temos o valor 2, tá? E aqui nós também temos o valor 2, como são os mesmos, né, m igual a 2, então elas são paralelas, tá? Esses então foram os dois exemplos que nós vimos aqui há pouco, né? Ainda há pouco, ok? Agora que a gente fez essa observação, a observação das retas paralelas, podemos passar então para o próximo, né? Que são as retas concorrentes. Olha só aí a condição, né, para a gente verificar se duas retas são concorrentes. Quando duas retas são concorrentes, significa que elas se encontram em um único ponto, ou seja, elas se cruzam em um determinado ponto no plano cartesiano. Vamos ver um exemplo disso. Temos aí novamente duas retas, tá bom? Nós não nomeamos essas duas retas, mas poderia ser perfeitamente reta R e S novamente. E num ponto aí de coordenada menos 1 e 1, né? Justamente aqui, ó, onde a nossa coordenada é menos 1 e 1, tá? Observe aqui, ó, menos 1 e 1, justamente lá onde eles se encontram, tá? É onde nós temos o ponto de intersecção entre as duas retas, tá? Então, por que esse ponto aí, na coordenada menos 1 e 1, está presente, né? Vamos dizer assim, ele está presente tanto na reta R quanto na reta S, nós podemos afirmar que elas são retas concorrentes. Como é que a gente faz, então, para encontrar esse ponto, né? E definir, né, de uma vez por todas, se essas duas retas são ou não concorrentes. Vejamos, então, a nossa próxima etapa aí, ó. Para encontrar o ponto de intersecção das retas concorrentes, nós temos que resolver um sistema de equações formadas pelas duas retas. Então vamos ver o nosso exemplo aí, para a gente calcular juntos aqui e observar como é que a gente vai obter o nosso ponto de intersecção. Olha só. Nós temos aí as equações das duas retas, tá bom? Y igual a 2x mais 3 e y igual a 3x mais 4. Tá? Então a gente pode utilizar, como é um sistema de equações, a gente pode utilizar aí método da adição, método da substituição, método da comparação. Você vai pelo caminho que você se sentir mais seguro, tá bom? O resultado que você encontrar pelo seu método, tá? É que garante então o resultado.
Podemos fazer aí pelo método da adição, pela comparação, substituição. Eu vou utilizar aqui o método da comparação. Como é que é o método da comparação? A gente pega as duas equações, 2x mais 3, e iguala a outra equação, 3x mais 4. Vamos continuar aqui, ó. Vamos ter, então, 2x menos 3x e 4 menos 3, né? Observando o que eu fiz. Trouxe o 3, que era positivo, do segundo membro para o primeiro, ele trocou o seu sinal. E a mesma coisa eu fiz com o 3, que era positivo no primeiro membro. Quando passou para o segundo membro, ele passou da forma negativa, tá? Então aqui nós vamos ter menos x igual a 1, né? Faz aquela multiplicaçãozinha por menos 1. Nós temos então x igual a menos 1. Vamos guardar esse valor, porque a gente precisa encontrar o outro resultado, né? O resultado de y. Podemos utilizar qualquer uma das duas equações. Vamos utilizar aqui a primeira. Y é igual a 2 vezes o valor de x que nós encontramos, né? Menos 1, mais 3. Então, o y vai ser igual a menos 2, que é o resultado aí do produto de 2 e menos 1, mais 3. Y vai ser igual a 1. Olha aqui, então, o resultado que nós encontramos, ó. O resultado de x e o resultado de y formam um par ordenado. Primeiro o valor de x, né, que é menos 1, depois o valor de y, que é 1. Isso aqui, ó, que nós encontramos, esse par ordenado que nós encontramos aqui, é justamente o ponto que nós vimos lá no plano cartesiano. Vamos voltar aqui à nossa cartela. Está aqui, ó. Está aqui ele, ó, menos 1 e 1. Justamente o ponto de contato que nós vimos aqui no nosso plano cartesiano. Então, nós pegamos aqui de forma algébrica, né? Somente com as equações das duas retas, que já estava representado lá no nosso plano cartesiano, e de forma algébrica, né? Usando aí as equações das retas, fizemos aqui utilizamos aqui o recurso do sistema de equações, né? Repito, você pode usar qualquer método para resolver esse sistema de equações. Eu utilizei aqui o método da comparação, tá bom? Mas, tanto pelo método da adição quanto da substituição, você vai chegar aos mesmos resultados, tá? E aí encontramos, no final, aquele ponto de intersecção. Encontrando esse ponto, então, significa que essas duas retas são concorrentes. Beleza? Temos mais um detalhe para apresentar para você. Acompanhe comigo, olha só. As retas concorrentes, né? Agora com a condição do perpendicularismo. Significa que entre elas haverá um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tá? Para isso, para a gente afirmar que duas retas são perpendiculares, a gente precisa então que o produto dos coeficientes angulares seja igual a menos 1. Ora, temos aí duas retas, novamente, né? Retas R e S, tá? Elas não estão na forma reduzida, tá? A gente precisa transformar essas duas equações na forma reduzida, olhar os seus coeficientes angulares e verificar, então, o produto, né? O produto é uma multiplicação. Então, são várias etapas, tá? Para a gente afirmar que elas são perpendiculares, o produto, né, a multiplicação dos coeficientes angulares, tem que ser igual a menos 1. Então a gente tem que colocar a nossa reta nesse formato aqui, ó. Y igual a mx mais n, tá? E verificar aqui os coeficientes angulares. Esse m aí é justamente o coeficiente angular, tá bom? Vamos então resolver esse probleminha. Primeiro a reta R, ó. Tá aqui a reta R. Ele é menos 3x mais 4y igual a 5. A gente precisa isolar o y. Então eu vou fazer assim, ó. 4y igual a 5 mais 3x.
tá? Levando aqui o menos 3x para o segundo membro, tá bom? Foi esse que eu fiz. Tá? Vamos subir aqui um pouquinho. Então, y vai ser, vou colocar aqui numa ordem melhor de acompanhar, ó. 3x sobre 4 mais 5 sobre 4, tá bom? Vamos deixar assim, ó. Isso que eu acabei de encontrar é a forma reduzida, tá? Aqui ele não estava na forma reduzida, a equação da reta, e agora ele está, tá? Quando eu isolei o y, eu coloquei ali todos os outros valores para o segundo membro, nós ganhamos com isso a forma reduzida. Quem vai ser o m aqui, ó? O m é aquele que acompanha o x, que nesse caso aí, ó, é 3/4. Vou colocar aqui mr, tá bom? Que é o coeficiente angular da reta R. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a reta S. A reta S é menos 4x menos 3y igual a menos 10. Vou manter o 3y negativo desse lado, tá? Menos 10, vou manter lá do outro lado. E o 4x, ele vai passar positivo. Mais 4x. Vou subir aqui um pouquinho, para ficar melhor de entender. E vamos isolar novamente o y, tá bom? Para verificar como é que fica a forma reduzida, ó. Então, olha só. Y vai ser igual a, vamos colocar aqui, 4x sobre menos 3, não é? Menos 10, vou colocar assim, menos 10 aqui e menos 3 embaixo, para a gente fazer aqui o jogo dos sinais, tá bom? Então, olha só, menos 4/3 de x, menos com menos vai dar mais, né? Então, mais 10 sobre 3. E aí a gente analisa quem é o m. M é aquele que está acompanhando o x. Esse m da reta S é menos 4/3, tá? E aí o que acontece? O produto, ó, o produto, novamente, né? O produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Se for igual a menos 1, então eles são perpendiculares. Vou escrever aqui embaixo, então, ó. Multiplicando, então, mr com ms, ou seja, 3/4 multiplicado com menos 4/3 é exatamente igual a menos 1. Ou seja, essas duas retas aí são perpendiculares, tá? Então, olha só, fizemos aí a etapa de transformar as duas equações em equações reduzidas da reta, né? Analisamos ali o coeficiente angular das duas equações, tá? E verificamos que o produto entre elas é realmente igual a menos 1. Se fosse qualquer outro resultado, né? Um resultado diferente, então nós não poderíamos afirmar que elas seriam aí perpendiculares, tá bom? E para finalizar, nós temos aqui o último caso, né, que são as retas coincidentes. Olha só, duas retas são coincidentes quando elas estão na mesma linha, ou seja, tem todos os pontos em comum. Em termos simples, uma reta é a duplicata exata da outra. Como é que a gente determina, então, quando as retas são coincidentes? Para determinar se duas retas são coincidentes, elas precisam ter o mesmo coeficiente angular, m, e o mesmo coeficiente linear quando ela está na forma reduzida, tá? Então, repara que nós vamos utilizar o m, né? Tá? E o n também, que aqui está sendo chamado de b, mas não tem problema, tá? Se elas forem o mesmo, então elas são coincidentes. E nesse exemplo aqui, ó, que nós temos ali
uma reta com a equação 2x mais 3. A outra reta é 4x mais 6, né? Só que quando a gente coloca essa segunda equação na forma reduzida, olha o que acontece. Ó. 4x sobre 2 mais 6 sobre 2. Ó. Ele ainda não estava na forma reduzida, só é reduzida quando está o y isolado. Olha o que acontece aqui. Ó. Y vai ser igual a 2x mais 3. 4 sobre 2 é igual a 2, 6 sobre 2 é igual a 3. Olha aqui como é que está. Exatamente igual à primeira reta. Ó. Então, quando isso ocorre, é porque essas retas, então, são coincidentes. Só verificando aí na nossa próxima cartela, exatamente essa conta que eu fiz aí. Ó. Quando a gente divide, então, a segunda equação por 2, a gente ganha uma equação reduzida que é idêntica à primeira. Então, lógico, a gente vai considerar que essas duas retas são coincidentes, tá bom? Então, todas essas situações que nós vimos, né, das retas paralelas, concorrentes, coincidentes, tá, possuem detalhes, né, possuem ali condições para que a gente possa afirmar que as duas retas são paralelas, para afirmar que duas retas são concorrentes, inclusive perpendiculares, né, e quando duas retas são coincidentes, tá bom? Vamos retomar aqui, então, o que nós vimos durante a aula para a gente reforçar todas essas condições, tá bom? Então, você viu aí comigo, tá? Que no plano as retas podem ser paralelas, tá? Que elas podem ser concorrentes, quando se cruzam no único ponto, e quando elas são coincidentes, beleza? Esse aqui é o que nós vimos durante a aula, tá? São esses 3 pontos, esses 3 tópicos, tá? Para a gente afirmar que duas retas são paralelas, nós temos que considerar o ângulo, né, das duas, tá? Se for o mesmo, elas são paralelas. Mas, além disso, a gente analisa também a forma reduzida da reta, tá? Então, para ser paralela, né, esse valor aqui, ó, que nós chamamos de coeficiente angular, devem ser o mesmo, tá bom? Se for diferente, elas não são paralelas. E a gente analisou aqui, inclusive, no nosso plano cartesiano, né? Nós vimos que os dois possuem aí a mesma inclinação, mesmo coeficiente angular, portanto, são paralelas. Para verificar se duas retas são concorrentes, a gente precisa, então, fazer aqui um trabalhinho de sistema de equações lineares, tá bom? Vamos pegar as duas equações, você vai resolver aí pelo método que você achar melhor. Quando você encontrar um valor de x, depois encontrar o valor de y, a gente vai ter exatamente as coordenadas do ponto de intersecção entre as duas, tá bom? Então elas são concorrentes quando isso ocorre. E além do mais, né, elas são perpendiculares quando a gente analisa lá os coeficientes angulares das duas equações, tá bom? Aqui nesse exemplo a gente teve que transformar, né, as duas equações primeiro na forma reduzida, porque só funciona se estiver na forma reduzida, tá bom? Se estiver na outra forma a gente não vai ter como ver isso, tá? Para poder a gente verificar aqui, ó, o coeficiente angular da primeira equação, e a primeira reta, né, e o coeficiente angular da segunda reta, tá? Fizemos aqui o produto entre eles, né? 4 divide com 4, 3 divide com 3, resultado então vai ser menos 1. Se isso ocorre, significa que além de concorrentes, eles são perpendiculares, tá bom? Formam um ângulo entre eles de 90 graus, tá bom? Então todo esse trabalhinho que nós fizemos aí foi para encontrar a forma reduzida e poder fazer a análise do coeficiente angular, ok? E para fechar, né, as retas coincidentes, a gente verifica então que as duas retas, as duas equações das retas, né, possuem aqui mesmo coeficiente angular e mesmo coeficiente linear. Possuir os dois iguais, ó. Então, podemos fechar a conclusão aí de que elas são coincidentes, tá certo? Então, gente, obrigado pela atenção.
É isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que você tenha aproveitado a nossa aula. Até mais.